Vou trazer um caso que aconteceu hoje no salão de beleza, porém ele não é isolado, ele já aconteceu diversas vezes. É um estudo que eu tenho feito durante alguns anos e percebido se tem relevância, se realmente isso é real. E sim, eu percebi que é real. Talvez vocês vão pensar, mas isso é meio óbvio. Pode até parecer óbvio, porém as pessoas não param para analisar, não param para pensar no que isso desencadeia. São sinais. Por exemplo, hoje eu estava no salão, falando do caso de hoje, né? Porém, ele é muito igual aos outros diversos que já aconteceu, né? E geralmente cai nas minhas mãos no salão, né? Entre diversos profissionais. Ou pelo menos eu costumo abordar isso dessa forma, né? Me chamaram na recepção, né? Perguntaram se eu podia fazer uma avaliação, né? Relacionado a um tratamento do cabelo da cliente. Aí eu fui lá, peguei a cliente, levei para minha cadeira, sentamos, né? Conversamos. E no começo, a gente abordou somente o cabelo, né? Como um assunto primordial, né? Por exemplo, assim, ela fez o cabelo dela em casa, ele teve queda e tal, e ela me contou todo o processo que ela fez e analisando, esse cabelo não cairia, né? Não em primeira instância. Aí ela falou que ela fez coloração em casa, ela aplicou 2 vezes e tal. Normal, o que acontece no dia a dia das pessoas. Geralmente as pessoas muitas vezes fazem esse tipo de processo em casa e o que ela fez não teve nada de fora de contexto, né? Ela simplesmente pegou uma coloração e aplicou no cabelo dela. A primeira vez deu certo, a segunda vez não deu certo. Dentro do que ela me contou, não era para o cabelo dela cair, né? Não era para ele ter o corte químico, né? Então eu parei para pensar e ver como eu venho estudando isso há muito tempo. Esse tal corte químico que acontece, ele não é um corte químico. Ele não é um corte químico. Como assim, Bruno? Se colocou a química no cabelo, caiu o cabelo. Assim, ó. Vamos falar agora Vou falar agora da minha visão, como que funciona a imagem. E isso é uma parte da psicologia da imagem, né, que eu aprendi na minha formação em visagismo, porém eu estou aprimorando, né, vou um pouquinho além. Tá? Tudo é emocional. Tudo. Então eu pedi permissão para essa cliente e para fazer algumas perguntas para ela, e ela me permitiu fazer essas perguntas, né? Daí eu expliquei para ela que o cabelo é emocional, que a nossa imagem é emocional. E o cabelo, geralmente mostra com muita clareza como estão nossas emoções. Então, como está o nosso mundo, nosso coração, né? Como está o nosso coração? Analisando o cabelo dela, eu percebi que tudo que ela fez, sim, poderia sim ter levado ao corte químico, como levou. Aí eu pedi licença para ela, para a gente conversar um pouquinho mais a fundo, para me fazer umas perguntas para ela, né? Aí eu já entrei com essa abordagem da imagem e a emoção. E eu nem precisei perguntar para ela. Quando ela entendeu que o que ela estava tendo no externo era algo interno, antes mesmo que eu fizesse qualquer pergunta para ela, ela começou a chorar, né? Então, o que aconteceu? Eu falei para ela assim, o que se deve ser falado. O que nós temos aqui, isso é muito bom, eu disse para ela, a gente tem que aprender a ver as coisas com o copo meio cheio, né? Eu disse para ela, olha, o teu cabelo, ele é o reflexo do teu interior, de como você está internamente. E se está se manifestando no seu cabelo, você com as suas, né, e se está se manifestando no seu cabelo dessa maneira, né,
nada mais é psicossomático, nada mais é do que você prestar atenção na sua imagem. Ela está tentando te falar para você curar algo, né? Então, o caso dessa menina, o que acontece muito, quando eu falei para ela o que pode estar acontecendo com ela, o que? Ela mudou a cor do cabelo dela, que era natural, e nessa mudança, o que acontece? Ela quis trazer um personagem para lidar com as situações externas, para que ela se escondesse, porque ela, o natural dela, a essência dela, ela em si, ficasse atrás daquela máscara para que ela pudesse se curar. E isso acontece o tempo todo com muitas mulheres. Aí quando eu falei isso, ela começou a chorar. E ela disse, nossa, isso é muito verdade. E eu falo, legal tu vir aqui nos procurar para fazer um diagnóstico do teu cabelo, para a gente começar a tratar. Mas assim, você precisa olhar para você. Você precisa cuidar do seu coração, cuidar dos seus sentimentos. Ela me explicou um pouquinho como é que está a vida dela e tal. Eu não dei muita entrada, muita ênfase, porque eu não posso, né? Eu não posso invadir a privacidade emocional do cliente, por mais que ela se abriu comigo. Eu disse para ela, olha, o que eu diria para você fazer? Sim, tratar o seu cabelo, vir no salão, praticar o autocuidado, mostrar no espelho que você está fazendo algo a respeito, porém você precisa olhar para dentro, curar-se, né? Se cura, porque enquanto você não curar a parte interna, a externa vai se manifestar exatamente como está interna. Ou seja, e que bom que é assim, por quê? Antes se manifestar no cabelo do que em um órgão. Ela até pediu desculpa por ter chorado. Eu disse para ela, não, você tem que chorar, você precisa explodir, você tem que explodir, é melhor do que você implodir. Então agradece a Deus que está se manifestando no seu corpo externo, nos subcutâneos, nas unhas, no cabelo. Porém, se atente aos sinais que o seu corpo está dando, que essa imagem está te dando, para que você consiga olhar para si mesma, se curar. Aí sim, e automaticamente, você curando a parte interna, você vai começar a ter um cabelo mais saudável. Então o que eu trago para vocês aqui? É o que eu falo, eu tenho falado, é a bandeira que eu levantei. Primeiro, é interno. Você precisa olhar para si mesma, para você tomar essas decisões do que você vai mostrar. A imagem, ela tem milhares de possibilidades. Por exemplo, o que os outros estão observando é um reflexo seu interno, né? Por mais que hoje exista, né, a linguagem visual, que o visagismo nos proporciona direcionar o olhar do espectador, eu posso estar assim, eu não estou muito bem, mas eu não preciso, eu não estou muito bem, mas eu não quero que os outros percebam na minha imagem isso. Então a linguagem visual, ela tem esse poder, essas ferramentas de direcionar a sensação que o espectador vai ter da sua imagem. Porém, você precisa saber que você pode simplesmente, você pode manipular isso daí, né? Eu posso manipular a máscara. As máscaras são muito importantes, de certa forma, né? Eu quando falo máscara, eu não estou falando lado ruim, estou falando máscara do quê? De você conseguir fechar a empresa para balanço. É o que aconteceu com essa moça. Ela simplesmente colocou um cabelo ali que ela simplesmente, talvez um dia desejou ter esse cabelo e tomou coragem no impulso de se ocultar, ficar em off, porque quantas pessoas se engana quem pensa que quem coloca um loiro, quem é morena, e coloca um loiro do nada, muda a cor, coloca um ruivo do nada, se engana quem pensa que essa pessoa quer aparecer, que ela quer ser vista.
não é generalizando, mas é a psicologia da imagem. Essa pessoa que colocou uma imagem meio que no impulso, meio que no desespero, essa pessoa está tentando se guardar, porque quando ela coloca o personagem para a frente de batalha, ela simplesmente se recolheu para que ela consiga se curar, ela consiga trabalhar suas emoções, a maneira como ela se observa, se autocuidar. E o externo fica com aquilo que eles que pensam que é, né? Essa é a pegada da imagem. Então, assim, esses corte químico, um alerta que eu dou para as pessoas, o corte químico, sim, tudo levou ao corte químico, porém eu vou dizer uma real, tudo foi definido antes, lá dentro, né? Por isso que nos meus atendimentos, quando vem uma cliente, inclusive, que senta na minha cadeira, eu analiso a textura, a saúde do fio dela, eu preciso conversar com ela para saber como ela está, porque às vezes a gente pode fazer o melhor trabalho possível, só que o que está tentando se externalizar pode acabar com o nosso trabalho. Por quê? Porque está saindo algo dali de dentro. Entende? Então, você mesma analise quando você vai ao salão de beleza, melhore ao salão de beleza, né? Você mesmo analise antes de fazer um cabelo em casa ou ir no salão mesmo, para ver se você não está agindo no impulso, ver de onde é que está saindo aquela vontade de mudar. Eu estou falando de mudança, gente, de mudar de polaridade, mudar tom de cabelo a nível de alto contraste, médio para alto contraste. Isso revela muito de como a pessoa está, né? Então, é uma coisa que eu costumo falar. Cuida, analisa, porque assim, ó, se a cliente ela vem para minha cadeira, eu vejo que o cabelo dela, ele está, vamos falar um popular, todo estourado, alguma coisa aconteceu ali. Ou ela está no momento de saiu todo aquele cabelo, saiu toda aquela dor e se manifestou no cabelo e ela está se curando, ela começou a tomar atitude para curar, né, para tratar esse cabelo, né, ou ela está no meio do processo e vai querer clarear mais ou fazer um processo químico a mais naquele cabelo que já está prestes a perder matéria, né? Então o que acontece? Eu fico atento. Por isso, você também se atente. Por exemplo, assim, você já é loira, por exemplo, e você às vezes reclama para si mesmo, meu cabelo não tá bom, tá sempre cortando as pontinhas, uma vez por mês vai cortar as pontinhas, vai hidratar, nada funciona. Esse cabelo, dá uma olhada para dentro, observa o que levou a isso. Porque geralmente estamos dando o nome de corte químico a um problema emocional. E vai continuar corte químico, porque daí o que acontece? O cabelo já está com corte químico, já está com dano, ele já está com perda de matéria e nós queremos mudar ainda. Então, cuidado, porque aquele cabelo que está com corte químico, ou não precisa nem estar nesse estágio, aí, e quando ele está caminhando para isso, cada vez mais você perceber que o seu cabelo já está começando, meu cabelo está ficando danificado, cada vez mais. Não é o cabelo. Não é o cabelo. É o que está dentro. Só que o seguinte, aí entra o desespero, você olha aquele cabelo, aquela textura porosa, aquela cor que não abre, não revela, e não está do jeito que você quer, e não vai estar, porque você está olhando no externo, você está olhando aqui, você está vendo, você está olhando daqui para cá. E você pega as referências, e isso e aquilo, não vai chegar. Você precisa de um espelho para olhar nos seus olhos, olhar dentro de você, analisar o que tem ali que está se manifestando, porque você está olhando o resultado. Porque geralmente estamos tentando combater os efeitos e não a causa. Ou seja, esse vídeo ele foi meio aleatório, porque eu precisava trazer esse caso que acontece, só que é uma maneira de
você ficar alerta com a sua imagem, olhe para si mesmo, olhe para dentro, antes de tomar decisão de fazer uma química, né? Essa maneira de abordar é tão interessante que eu observo diariamente. Eu não estou falando só de química, às vezes a cliente toma decisões que chocam o mundo. Do nada ela é loira e vai lá, escurece o cabelo, volta ao natural. Do nada ela vai lá e é morena, fica loira do nada. Isso não tem quase nada a ver com a parte estética. Então é isso, a gente falou de bastante coisas aqui, mas a ideia é trazer para você essa maneira de se olhar, essa nova maneira de se observar, de tomar suas decisões na hora de cortar o seu cabelo, na hora de fazer uma química, mudar a cor, né? Nesse caso de hoje é um de tantos que eu vou trazer aqui para que podemos conversar a respeito. É de suma importância, e a minha proposta é te trazer a vida real, o que realmente acontece nas mudanças de imagem, o que acontece nos bastidores, né, no que tem por trás de toda decisão antes de cortar um cabelo, de fazer uma química, né? E hoje eu fui um pouquinho além porque é importante você olhar para si, para dentro de você, antes de fazer qualquer mudança. Então eu trouxe esse vídeo aí, esse case, né? Eu não fiz o cabelo da cliente, nem hidratamos o cabelo dela, resumindo, porque ela só queria uma dica, ela não estava em busca de fazer algo, ela queria ser compreendida, né? Então quando nós temos que ter essa sensibilidade de entender qual que é o momento do cliente para que a gente possa trazer a solução. No caso dessa cliente, a solução era simplesmente analisar o cabelo dela, ver o que ele precisa, né, na parte cabelo mesmo, né, que o cabelo dela estava bem sensível, que o cabelo dela estava bem sensibilizado e precisando de tratamento. Indiquei os produtos, falei para ela do que elas têm que fazer em casa, que é onde que realmente vai ter a consistência e vai ter o resultado na parte cabelo, né? E não sou psicólogo, não sou nenhum especialista nesse assunto, porém eu alertei ela da importância dela procurar alguém para conversar, um profissional que possa estar estimulando ela a se curar, né? Se dentro do ponto de vista dela isso for algo necessário, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais casos como esse, entre outras coisas, né? Afinal de contas, eu sou seu cabeleireiro virtual, onde eu vou trazer tudo que eu puder trazer de dicas relacionado à construção da sua imagem. Eu não vou trazer dica de tratamento, dica de isso, construção da sua imagem. Eu vou te ensinar aos pouquinhos a como escolher o corte de cabelo, como escolher a cor e assim por diante. Você entender o mundo por trás da imagem. Isso é muito, muito importante. Então, se você gostou desse canal, se inscreve aí, compartilha com alguma amiga. A minha proposta aqui nesse canal é trazer algo real, né? Coisas não convencionais, assuntos que geralmente não se falam dentro da construção da imagem. Então, se você está gostando do que eu estou abordando, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para que você possa receber sempre que eu postar um vídeo novo, né? Eu estou começando nesse mundo, então é tudo muito novo. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com você. Então, deixe seu comentário aí se tem algum assunto que você gostaria, se você se identificou com alguma parte desse vídeo e que de repente eu possa estar pegando como assunto para trazer, explicar e abordar aqui. Forte abraço e até a próxima.